Boa noite. Graça e paz. Amém? Então, para nós é um privilégio poder voltar aqui, né? Eu tive um tempo aqui pregando a palavra do Senhor. Nosso irmão Silas nos convidou e esse dia chegou. Sei que ele estava ali na porta preocupado que eu não chegava. Rapaz, preparei um café para você, mas não vai dar prazo de tomar não. Mas depois a gente toma, preocupa não. Não é que nós saímos tarde de casa, mas pegamos uma boa chuva na estrada. E é claro que a viagem muda um pouco, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado, andar um pouco mais devagar. Mas chegamos a tempo, graças a Deus. Acompanhado da minha esposa, Eliane, né? A maioria de vocês conhece. E temos o privilégio de estar aqui nesta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel 30. Todo o capítulo. Sim, desculpa, tá, irmã? Na verdade, a mensagem vai ser baseada no versículo 6, mas a gente vai ler todo o capítulo, ou a boa parte dele, que é para facilitar o entendimento. Às vezes nós não acostumamos muito a pregar no Velho Testamento, principalmente em histórias, né? Em relatos bíblicos. Nós às vezes passamos e não percebemos quantas coisas boas nós podemos tirar aqui desses ensinos. E eu não sei por que eu gosto de pregar no Velho Testamento. Eu gosto, me chama a atenção. Então, estou pregando aqui para que a terceira vez, todas as vezes, mensagem no Velho Testamento. Vamos lá, então, irmãos, 1 Samuel capítulo 30, começando do verso 1. Eu sei que vai ser projetado, mas eu vou ler aqui na Bíblia que eu trouxe, porque eu já estou mais familiarizado com ela. E fala assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo. E levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água.
Deram-lhe também um pedaço de massas de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem pão, nem bebido água. Então Davi disse-lhe: de quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor? E descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até todo quanto lhes tinham formado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhe daremos dos despojos que libertamos, mas que levem cada um suas mulheres e seus filhos e vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. Em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte do que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção de despojo dos inimigos do Senhor. Até aí, que o Senhor Deus possa abençoar a sua palavra aos nossos corações. Amém? Lemos muito, mas falaremos pouco. Tá? Prometo. Essa questão de fortalecer no Senhor é algo que, às vezes, né, nós não entendemos, mas que, na verdade, toda pessoa, na sua caminhada cristã, ela precisa fortalecer. É por isso que no verso 6 vai falar que Davi fortaleceu-se no Senhor. E se você olhar para a palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 40 e o verso 29, lá fala assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem é que dá esforço? Quem é que multiplica as forças? É o próprio Deus. E Isaías 41:10 também fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. São conselhos que nós recebemos da palavra de Deus para que nós possamos, na nossa caminhada cristã, nos esforçarmos no Senhor, fortalecermos no Senhor. Quando você lê Efésios capítulo 6, o verso 10, que é muito conhecido, o que lá fala?
fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, é um conselho que nós recebemos para nós fortalecermos no Senhor. É por isso que nós, nesse texto, nós vemos como uma situação na vida de uma pessoa leva ao fortalecimento. Essa história que nos é contada, que nos é narrada, é a história de Davi. E é por isso que esse versículo ele está colocado aqui, porque Davi, ele fortaleceu no Senhor. E como podemos nós fortalecer no Senhor? Como que eu posso entender isso para o meu dia a dia e para a minha vida? Primeiro, eu fortaleço no Senhor quando eu choro. Olha o verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Precisamos voltar um pouco na história. Aqui diz que os amalequitas, eles deram na cidade de Ziclag, aonde a família de Davi, aonde os seus homens, os seus soldados ali moravam. Se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai entender que essa cidade pertencia ao rei de Gate, aos filisteus. Davi tinha amizade com aquele rei. E quando Davi fugia de Saul, ele foi se refugiar com o rei dos filisteus. Mas morando naquela cidade, na cidade de Gate, ele entendeu que não estava bem. Ele foi até o rei e pediu que o rei desse um local para que eles pudessem morar. E a Bíblia fala que por 1 ano e 4 meses, Davi morou ali em Ziclag. E certa vez Saul, então, que estava perseguindo a Davi, querendo tirar a vida de Davi, e agora Saul reúne os seus homens para guerrear contra os filisteus, contra Agues, rei de Gate. Mas Davi, que era companheiro daquele homem, que era amigo daquele homem, foi para a batalha, ajudando ao rei de Gate, a Aques. E quando ele chegou para a batalha, os seus príncipes chegou ao rei e falou: olha, rei, não é bom que esse homem esteja do nosso lado. Esse homem é aquele que a história fala que ele matou a 10 milhares. Já pensou se na batalha Davi, ele revolta contra nós? Ele vai nos destruir. Então, convencido pelos seus príncipes, o rei de Gate chamou a Davi e pediu que ele voltasse com os seus homens para a sua cidade. E assim Davi fez. E a Bíblia fala que por 3 dias eles caminharam até chegar à sua cidade, a cidade de Ziclag. E quando ele ali chegou, o que ele encontrou? A cidade toda destruída, queimada. Não tinha nada. Procuraram pelas mulheres, pelos filhos, também não encontraram. Então Davi, ele e os seus homens, eles alçaram a voz e eles começaram a chorar. Choraram tanto que neles não tinha força. A Bíblia fala que eles perderam a força de tanto chorar. Eles tanto choraram que não tinha mais força. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos exemplo na palavra de Deus de homens de Deus que choraram. Você lembra de José? José, quando recebeu a notícia e o seu pai era vivo, a notícia da sua família perante os seus irmãos, quando ele foi dar a conhecer lá em Gênesis 45:2, a Bíblia fala que José chorou com tão alta voz que lá no palácio do rei era ouvido o choro de José. Então chorar, às vezes não é comum para nós, mas isso é importante para nós, que quando eu choro, eu estou me fortalecendo. Vocês lembram de Neemias? Neemias foi aquele homem que, diante da notícia do seu país, quando aquele irmão dele voltou e falou que a cidade estava em ruína, que os muros estavam queimados, destruídos, todo o povo estava disperso, o que Neemias fez? Neemias 1:4, a Bíblia fala que Neemias chorou. Quando você olha para o rei Ezequias, lá no seu palácio, já acamado, o servo de Deus, o profeta de Deus vai até ali, o profeta Isaías, e diante de Ezequias fala: coloca a tua casa em ordem porque vais morrer.
O que Ezequias fez? O que a Bíblia fala? Lá em Isaías 38:3, a Bíblia fala que ele virou para a parede e ele chorou. E ele orou a Deus. Quando você olha para o próprio Senhor Jesus, quando recebeu a notícia da morte do amigo, de Lázaro, a Bíblia fala já em João 11:35, que Jesus chorou. Você lembra de João na ilha de Patmos, quando ali ele estava preso na ilha de Patmos, ele escrevia o livro da Revelação, lá em Apocalipse 5:4, fala que João chorava muito, porque diante dos 7 selos ali, diante daquilo ali, ele não achou ninguém digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E a Bíblia fala em Apocalipse 5:4, que João chorou muito. Sabe o conselho da palavra de Deus para nós? Às vezes a gente olha a história de um homem que para nós é muito forte. Ele se tornou rei, ele comandava uma tropa de mais de 600 pessoas. Era um homem que tinha ao seu lado pessoas muito fortes também. Mas a Bíblia fala que ele chorou a ponto de não ter ânimo. Sabe, quando você olha para o Salmo de número 30, o verso 5, a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, são os conselhos que nós recebemos. É por isso que nós precisamos chorar. É por isso que nós precisamos colocar diante do Senhor para derramar lágrimas por algumas situações que nós estamos vivendo. Eclesiastes 3:4 fala: há tempo de chorar e há tempo de rir, tempo de plantear e há tempo de saltar. São conselhos da palavra de Deus. Jesus falou em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E é verdade. Quando você vai no velório, o que você vai fazer lá? Consolar alguém que está o quê? Chorando. É comum. É o local que nós vamos para consolo, para consolar alguém. Então é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Romanos 12:15, Paulo fala: alegrai com os que se alegram, mas também chorai com os que choram. São os conselhos que nós recebemos. Diante de uma situação dessa, será que você não choraria? Será que você, olhando para a sua família, não a encontrando, não sabendo se estava vivo ou morto, o que tinha acontecido, com certeza você derramaria lágrimas. E a pergunta que eu faço: você tem chorado? Eu tenho chorado? Será que nós temos chorado? Por que nós temos chorado? Será que nós, diante da situação que nós vivemos, no nosso país, na nossa cidade, diante de tantas coisas que nos cercam, de tanta injustiça que nos cercam, será que nós realmente choramos? Será que nós lamentamos quando você passa pelas ruas? Hoje eu estava vindo, que eu fui almoçar na casa da minha cunhada, e passando de uma rua do bairro lá, olhamos assim para cima, ali um grupo de cracudo, né, na cidade aqui. Eu acho que não tem Itapiruna, Muriaé tem bastante, tá, gente? E um grupo de cracudo ali, parece que estava assim meio discutindo, uma confusão. Sabe, você olha assim, o que você fala? Muito você fala é o quê? Misericórdia, Senhor. Muito mal. Às vezes nós não nos posicionamos nem para chorar por aquelas pessoas, porque estão pessoas desprezíveis, estão à margem da sociedade, que às vezes não tem ninguém que olhe por eles. Eu trabalho em um local que eu aprendi a conviver com a palavra chamada desgraça. Desgraça é a falta da ausência da graça. Eu trabalho num local que é 24 horas, é comum, e parece que o nosso coração fica cauterizado. Você vê tanta coisa ruim, mas você nem se move mais, você nem se compadece mais. É comum, porque eu trabalho à beira da Rio Bahia, e ali é descarrego de pessoas que viajam, que vêm de toda parte. Muitos realmente necessitam de uma ajuda, mas a maioria estão ali porque eles procuram. Há poucos dias eu estava na porta e chegou um rapazinho lá querendo um dinheiro. Aquele rapaz há poucos dias estava louvando o Senhor na igreja. Há poucos dias estava cantando, há poucos dias estava trabalhando. Mas foi vencido novamente pelo vício, tinha voltado pela rua e estava lá agora querendo um dinheiro para comprar, sei lá, um pacote de uma droga para ele satisfazer o seu vício. E chega, a única coisa que a gente fala: rapaz, racha fora,
Não quero nem te ver você aqui. Sabe, nós não nos condoemos por essas pessoas. Eu não tenho chorado por essas pessoas. Eu não tenho chorado por aqueles que caminharam ao lado de Cristo e hoje não estão mais. Às vezes você olha no banco da igreja, quantas pessoas que poderiam estar aqui. E você olha assim, e você não sente aquela vontade nem de chorar por aquela pessoa, ou quem sabe levar uma palavra de ânimo para ele. Hoje está muito fácil com o WhatsApp, com a comunicação, e nós não fazemos isso. Nós não choramos por essas pessoas que estão afastadas, estão parados pelo caminho. Por quem você tem chorado? Por que você tem chorado e por que você tem chorado? Às vezes a gente olha para a nossa família, para os nossos filhos, para alguém que está ao nosso lado, e nós não compadecemos dessas pessoas, porque em nós não há mais nem força, nem para chorar. Mas aqui fala que eles choraram, a ponto de perder as forças. E aqueles homens que ali estavam, eles estavam tão revoltados que queriam até mesmo matar a Davi, tirar a vida dele. E é por isso que aqui fala que Davi se esforçou do Senhor, porque realmente Davi era o comandante, ele tinha deixado a cidade desprotegida, ele tinha deixado a cidade esguarnecida, e agora aqueles homens, os filisteus, tinham ido ali e tinham destruído tudo. Por que você tem chorado? Você quer fortalecer? Você quer se fortalecer do Senhor? Então chore. Segundo ponto, eu fortaleço no Senhor quando eu ouço a sua voz. Olha o verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. O que Davi fez? Ele consultou ao Senhor. Davi, naquele momento ali que ele tinha perdido as forças, que ele não sabia o que fazer, mas ele não foi lastimar, ou ele foi continuar lamentando. Ele vai falar com Deus. Ele agora vai conversar com Deus. Ele vai tomar uma atitude que nós precisamos tomar. E aqui fala que ele chamou o sacerdote Abiatar. Se você ler a história um pouco atrás, Abiatar é filho de Aimeleque. Eles eram da classe sacerdotal. E Davi um dia passou naquela cidade, ficou por ali, e lá tinha um homem que era fofoqueiro, né? E foi falar com o rei Saul que Davi tinha passado lá, que eles tinham dado apoio a Davi. O que Saul fez? Foi naquela cidade, matou todo aquele sacerdote, parece que o número de 83 homens foram mortos, toda aquela família de Aimeleque, destruiu a cidade, passou a fogo. Mas esse homem chamado Abiatar pegou a estola sacerdotal, pegou o éfode, fugiu e foi até Davi. Chegou a Davi e contou para Davi o que tinha acontecido. E Davi falou: como Saul quer me matar, ele também quer te matar. Fica comigo, fica aqui. E aquele homem chamado Abiatar, o sacerdote, ficou ali. E agora Davi fala: traze para mim o éfode, traze para mim a estola sacerdotal. Eu vou consultar ao Senhor, eu vou falar com Deus. E é o que Davi faz. E ele pergunta: perseguirei eu essa tropa? Eu vou perseguir essa tropa? Eu vou alcançá-lo? Tá? E aí agora começa e Deus fala: Davi, vai, pode perseguir, porque você vai alcançar e você vai libertar e trazer de volta tudo aquilo, vai ser tudo restituído. O que Davi fez então? Ele junta os seus homens, que estavam chegando de viagem, a sua tropa, 3 dias de estrada caminhando até chegar ali, e eles partem. E quando ele chega no ribeiro de Besor, por que é chamado de ribeiro? Que é um pequeno rio. Mas segundo a história, naquele dia ele não estava muito vazio, estava um pouco cheio. Então muitos daqueles homens que estavam com Davi não tiveram força nem para atravessar o rio, de tão cansado que eles estavam. E 200 homens pararam antes de atravessar o rio, ficaram ali com a bagagem, enquanto 400 homens foi com Davi. E a Bíblia fala que determinado local, Davi encontrou um homem, um egípcio, que estava caído, semi-morto. 3 dias que não comia, que não bebia água. Davi alimentou aquele homem, e aquele homem recobrou a sua força. E quando ele recobrou a sua força, Davi perguntou: quem é você?
Ele falou: eu sou um egípcio. Olha, o meu senhor me abandonou porque eu fiquei doente, eu adoeci, tem 3 dias que eu estou doente. Sabe, o meu senhor, nós viemos da batalha, nós destruímos a cidade no sul, cidade tal, colocamos Ziclague a fogo, passamos o fogo nela. E Davi perguntou: você me leva aonde está esse homem? Quando aquele homem caiu em si, ele já tinha dado a dica para Davi de tudo. Era o Senhor que estava fazendo aquilo, era o Senhor que estava trabalhando para que Davi pudesse recuperar de volta tudo aquilo que ele havia perdido. Então Davi, aquele homem leva Davi e os seus homens, seus soldados, até onde estava aquela tropa. Eles estavam comemorando, eles estavam despreocupados. E a Bíblia fala que no crepúsculo da tarde, ao começar a noite, até o outro dia de tarde, eles batalharam. Eles lutaram, eles entraram em guerra. E a Bíblia fala que apenas 400 jovens montados em camelos fugiram. Mas Davi, ele recuperou tudo, ele veio de volta, ele voltou com tudo aquilo que aqueles filisteus haviam levado. Sabe, irmãos, a pergunta que eu faço nessa noite é: você tem deixado o Senhor falar contigo através da oração? Porque o Davi consultou o Senhor, ele orou ao Senhor. Perseguirei, persegue, alcançarei, alcançarás. Será que você tem deixado o Senhor falar contigo através da sua palavra? Através da oração? Sabe, será que quando o Senhor fala comigo e com você, será que eu obedeço à sua voz? Não adianta o Senhor falar comigo se eu não obedeço à voz de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve, um recado, igual foi passado aqui ainda há pouco, e às vezes nós não percebemos o valor daquilo que nos é passado. O irmão falou: olha, sábado nós estaremos no bairro tal, na rua tal, e nós estaremos trabalhando ali com aquelas crianças. É isso mesmo que eu ouvi? Sabe, irmãos, às vezes a gente ouve uma notícia dessa e o nosso coração nem se mexe, nem arde. Coisa boa, nós vamos evangelizar, nós vamos falar do amor de Deus, nós vamos falar de quem é Jesus, o que fez Jesus, sabe? E nós saímos daqui e nós às vezes nem lembramos que nós fomos convidados. Eu tenho falado na igreja, irmãos, que não é convite não, tá? É convocação. Nós estamos sendo convocados para a batalha, nós temos que ser convocados para fazer isso, convocados para fazer aquilo, porque convocação é diferente de convite, sim ou não? Hein? Eu fui convidado para estar aqui hoje. Não, eu fui convocado para estar aqui hoje. O convite eu poderia ter sido recusado, poderia não estar aqui, poderia ter participado de outra festividade, outra coisa. Mas você está entendendo? Então, se nós entendermos isso para a nossa vida, para aquilo que o Senhor fala conosco, se nós dermos ouvidos, se nós obedecermos a sua voz, eu preciso obedecer a voz do Senhor. É por isso que o salmista no Salmo 5, verso 3 fala assim: pela manhã ouves a minha voz. Ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração. Só que ele fala mais: e eu vigio. Sabe, às vezes nós, pela manhã, às vezes nós até falamos com Deus, que a melhor hora de falar com Deus é de manhã, né, gente? Acorda descansado, tem o melhor tempo, não é verdade? Às vezes a gente fala com o Senhor Deus, e o Senhor, Ele ouve, Ele nos ouve. Eu apresento a Ele a minha oração, o meu pedido, a minha súplica, mas às vezes eu esqueço de vigiar. Às vezes eu esqueço que para o Senhor me atender, eu tenho que cumprir aquilo que o Senhor quer de mim. É por isso que Davi, ele saiu fortalecido, é por isso que ele fortaleceu no Senhor, porque ele deu ouvido à voz do Senhor. Não adiantaria nada ele consultar ao Senhor, não adiantaria nada ele falar com Deus em oração, se ele não desse ouvido à voz do Senhor. Sabe, é muito simples, parece muito simples, mas eu fico imaginando você estar destruído. A sua família não está ali, seus filhos não estão ali, tudo aquilo que você conquistou, que você construiu, não está ali mais, foi tudo perdido. E agora, diante daquela situação, ele sabia que os seus homens estavam cansados, ele sabia que os seus homens estavam a ponto de o matá-lo, mas mesmo assim, ele redobrou as suas forças, porque ele
falou com Deus. E ele deixou o Senhor falar com ele. E ele tomou uma atitude. E nós vemos como que o nosso Deus agiu. Colocando aquele homem que estava lá, semi-morto, deixado para trás, para ajudar Davi a ir até onde estava aquele exército, aquela tropa, com todos os despojos, para que Davi pudesse estar recuperando. Você quer fortalecer no Senhor, meu irmão? Então ouça e obedeça a sua voz. Às vezes um convite que nós recebemos, precisamos entender que é a voz de Deus falando conosco, para nós cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. E às vezes nós não atentamos para isso, às vezes nós não acordamos para isso. É por isso, irmãos, que às vezes além de nós chorarmos, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, que é falado através da sua palavra, falado através da oração, que é falado através daquilo que nos é proposto, para que nós possamos trabalhar para o Senhor. Amém? Sabe, continuando, eu fortaleço no Senhor quando eu pratico a justiça. Interessante isso aqui também. Fortaleço no Senhor quando eu pratico a justiça. Do verso 22 ao verso 25, olha o que Davi fez. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, respondiam e disseram: visto que não fores conosco, não lhe daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e vá. E eles agora pegaram tudo de volta. E quando eles chegaram ao ribeiro de Besor, onde estava uma parte da tropa, e aqui fala que todos os homens maus, filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi. Você já pensou no exército de Davi? Parece que era um exército treinado. Parece que só tinha homens bons, parece que só tinha homem de retidão, parece que era a nata da sociedade que acompanhou Davi. Mas não foi. Se você ler no capítulo 22 e o verso 2 de 1 Samuel, fala assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esse era o exército de Davi. Esse era o exército que guerreava com Davi. E quando fala que homens de Belial, o que é? Pessoas desprezíveis, homens salafrários, homens que para a sociedade eram pessoas inúteis. Mas esse é o exército que Davi tinha. E quando aqueles homens chegaram ali, falaram: olha, as mulheres e os filhos vocês podem levar. Agora, do despojo, não. Vocês não têm parte. Mas se você ler o final do versículo 21, fala assim: e chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Sabe, irmãos, é comum para nós, às vezes, querer jogar pedra. É comum para nós, às vezes, desfazer daqueles que estão fracos. Às vezes nós encontramos um irmão na casa do Senhor porque ele está fraco na fé, ele está desanimado. Às vezes não encontramos pessoas para trabalhar porque ele está desmotivado. Às vezes não encontramos pessoas para assumir nada na igreja porque no caminhar da vida. Mas aqui fala que Davi os saudou em paz. Davi não julgou na cara daqueles homens: olha, vocês não foram, vocês não prestam, vocês são fracos mesmo, vocês são inúteis. Nada disso. Davi, aqui a Bíblia fala que Davi os saudou em paz. A Bíblia fala que Davi os abençoou. Aqui mais embaixo fala que Davi abençoou aqueles homens. Sabe, é por isso que quando se fala em proclamar a justiça, eu fortaleço o Senhor quando eu pratico a justiça, eu preciso entender o contexto. Aqueles homens não eram homens nem confiáveis. É por isso que aqueles homens queriam tudo para eles. Mas se tem algo que a justiça faz, é proteger. A justiça é feita justamente para o mais fraco. Se não é o fraco, não precisava de justiça. É por isso que a Bíblia aqui, ela vai me alertar e vai alertar você, que se eu quero fortalecer no Senhor, eu preciso praticar a justiça. Sabe, será que nós temos
praticado a justiça no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que nós temos orado para aquelas pessoas mais fracos, em vez de condená-los, nós temos dado a mão, dado o braço, dado o ombro? Será que nós temos chorado com essas pessoas, trazido para o nosso lado? Será que quando nós encontramos essas pessoas na rua, será que nós realmente falamos igual Davi? Que o Senhor vos abençoe? Será que nós temos tido essa humildade? Foi o que Davi fez. Davi não levou em conta a situação daqueles homens, porque Davi sabia que se aqueles homens não atravessaram o rio, é porque eles não estavam aguentando. Eles não estavam tendo forças mais. 3 dias caminhando, agora saem na batalha, eles não aguentaram, de tão cansados que eles estavam, com certeza até mesmo com fome. Porque eles estavam esperando chegar na cidade, nas suas casas, e ali tomar um bom banho, e ali ter um aconchego na família, ali alimentar, não tinha nada. Tudo foi destruído. Eles apenas ficaram com a bagagem daqueles homens que voltavam do exército, lá de Gate, lá do rei de Gate. Sabe, irmãos, às vezes eu não pratico a justiça, e eu preciso praticar a justiça no reino de Deus, enquanto eu tenho vida, aproveitando as oportunidades que o Senhor Deus nos dá. Quando você olha para os Salmos 1 e 6, fala assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho que nós trilhamos nele. O Senhor sabe o que passa no meu coração. O Senhor sabe o que passa no seu coração. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu caminho. Ele sabe se você tem agido justamente, se você é justo diante de toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Provérbios 4:18 fala: mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho do justo é como a luz da aurora, a luz da manhã, que vai o quê? Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu sei que nós moramos na cidade. Eu sei que às vezes nós perdemos o hábito de levantar cedo e olhar para a beleza que é a natureza, que é o nascer do sol. E ele vai clareando, é coisa mais linda, gente. Tem gente que viaja longe para ver o pôr do sol, mas às vezes não levanta de manhã para apreciar o nascer do sol. E aqui está comparando nós com a nossa vereda, com a nossa caminhada, quando nós praticamos justiça. Porque quando eu pratico a justiça, eu estou fortalecendo no Senhor. É o que Davi fez. E aqui fala que aquilo tornou-se como estatuto para, até os dias de hoje, para o povo de Israel. Por quê? Todos receberam de volta igual. Não houve algo mais para alguém e menos para o outro. Não será assim. Por quê? Foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que nos entregou a tropa nas nossas mãos. Sabe? Reconhecer que é o Senhor que faz. Reconhecer tudo que nós temos e que nós somos vem do Senhor. Se nós estamos aqui hoje, graças a Deus, é o Senhor que proporcionou a nós. Sabe, irmãos, quarta-feira nós estávamos reunidos na igreja e de repente alguém abre o celular e lá tem uma notícia que um parente nosso havia morrido, uma morte, um infarto fulminante, 39 anos o rapaz, acabou de carregar a carreta e parou para pegar a nota fiscal lá onde carrega, lá em Muriaé. E quando aquele rapaz levou a mão para pegar, ele morreu fulminante. Servo de Deus, amém. Graças a Deus por isso. Servia a Cristo. Uma morte fulminante. Sabe, nós não sabemos o que nos espera amanhã. Nós não sabemos o que iremos encontrar amanhã. E é por isso que muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nossa caminhada de fé, eu preciso estar pronto para fazer com que a palavra de Deus, para fazer com que a minha caminhada, ela possa brilhar mais e mais, até se tornar dia perfeito. Semear a justiça é uma missão que nos foi deixado. Olha o Salmo 35, 28. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Minha língua proclamará a justiça, e o teu louvor o dia inteiro. Eu não sei, cada um tem uma dificuldade
E é muito comum nós ouvirmos, né, algo durante o dia, uma música secular, por exemplo, e você sabe que aquilo não sai da sua cabeça, e quando você vê, você está cantando aquilo. Eu acho que isso acontece comigo, não acontece com mais ninguém. Sabe, se você não parar, você tem que parar. Você tem que lembrar de um louvor e você tem que cantar. Que se você não fizer isso, aquela música secular não sai da sua memória. Eu não sei por que isso acontece com vocês. Eu creio que não, só comigo. Sabe, é muito comum, de repente você passa em frente a uma porta, tem uma música cantando. Aquilo entra na sua cabeça. De repente você passa no outro local, tem um carro que passa com som alto. Também essas músicas de batidão, aquilo fica na sua mente. E se você não parar, olha, e aí eu começo a cantar aquilo. Eu começo a proclamar aquilo. A minha língua proclamará a justiça de Deus. E o teu louvor o dia inteiro. Será que a nossa vida, a nossa caminhada é de louvor? É as minhas atitudes é que vai louvar ao Senhor. É no momento que eu estou, às vezes longe de alguma pessoa, de algum irmão, é que ali a palavra de Deus vai me cobrar para que eu possa ser íntegro, para que eu possa ser justo, para que eu possa praticar a justiça. O Salmos 11:7 fala assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Olha, pois o Senhor é justo e Ele ama a justiça, os retos verão a sua face. Quer fortalecer no Senhor, meu irmão? Então pratique a justiça. Eu preciso chorar, eu preciso ouvir a voz de Deus, mas eu preciso praticar a justiça. Tem uma música do pastor André Valadão, que ele canta, eu não sei cantar, nem vou arriscar, meu Deus do céu, não posso, sabe? E a música fala assim: meu filho, não temas. Eu vou ler. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Sabe por quê? É o Senhor, eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas. Eu não sei se essa música é baseada nessa passagem, mas aqui fala que Davi não temeu. Aqui fala que Davi, o homem que agora sabemos que ele era segundo o coração de Deus, mas aquele homem, ele consultou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele não deixou aquilo abatê-lo, ele não deixou aquilo destruí-lo, mas ele tomou a atitude de uma pessoa que, através da sua atitude, ele pôde sair fortalecido. Será que nós temos saído fortalecidos diante das situações que nós encontramos, que nós vivemos, que nós presenciamos? Porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos ajuda e é o Senhor que nos fortalece. E eu termino perguntando: você quer fortalecer no Senhor? Quer? Então chore diante dele. Derrame lágrimas diante do Senhor. Por alguma situação, por algum momento, por algo que você precisa derramar lágrimas. A igreja precisa chorar mais. Porque pessoas estão caminhando de passos largos para o inferno. Nós estamos aqui reunidos, entrou um senhor aqui umas 3 ou 4 vezes e saiu. Não sei se todos perceberam. Mas aquele homem precisa que nós choremos por ele. Para que ele possa encontrar o caminho da salvação. Para ele possa conhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Sabe, irmãos, e às vezes nós não temos coragem nem de dar a mão, nem de estender a mão para essas pessoas. Isso acontece conosco. Chore diante do Senhor. Ouça a voz do Senhor, é o Senhor que está falando. É o Senhor que está nos cobrando. E que nós possamos praticar a justiça para que nós possamos sair fortalecidos na presença do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, possa abençoar a todos, que o Senhor Deus continue abençoando essa igreja, abençoando aqueles que aqui militam, que continue levando essa palavra de fé, de esperança, de salvação. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se há desânimo, não importa se há pessoas que não há interesse, não! Mas nós temos que chorar, nós temos que levantar a nossa voz, temos que falar com o Senhor e nós temos que continuar trabalhando para o Senhor, porque é isso que Ele quer de cada um de nós. Amém? O Senhor nos abençoe. Muito obrigado.